Boa noite! Olha, já temos mensagens no chat. Carlotinha Joaquina e Ana Carolina, muito bem, as alunas mais aplicadas da escolinha da tia Rob. Sejam bem-vindas, boa noite. A Ana Carolina falando boa noite, Roberta, mais uma quinta juntas, mais uma quinta aqui em São Paulo de frio, de friaca e chuva mala, porém juntos. Boa noite, Felipe. O Felipe já está me brindando aqui com a seguinte mensagem: recentemente fui diagnosticado com burnout. Passei a buscar mais sobre o assunto e encontrei o seu canal. Fantástico. É libertador saber que não se trata de fraqueza. Obrigado e parabéns. Felipe, eu fico muito feliz de você ter encontrado o canal, de ter se identificado comigo e de alguma maneira eu estar te ajudando, porque só quem passou, né, por um burnout sabe a dificuldade que é a gente ser tão mal orientado assim. E é por isso que estamos aqui, não é verdade? Aproveito até para me apresentar, para quem não me conhece. Boa noite, Miriam. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Caruzzi, eu sou terapeuta integrativa com foco na recuperação do burnout e eu estou na reta final da recuperação do meu burnout. Foram 8 anos de luta, registrados aqui no canal e no perfil do Instagram, @Roberta Caruzzi. Todo dia eu tô lá e toda semana aqui contando o que eu passo, o que eu faço, o que dá certo, o que dá errado, o que eu consigo, o que eu falho, o que eu entendo, o que me deixa louca. E hoje vai ser aqui a nossa quinta aula gratuita semanal. Nós vamos falar sobre essa danada dessa pressa. Porque a coisa que mais me falam e que eu também mais falava é: quanto tempo será que demora? Quanto tempo será que demora para eu sair disso? Para eu parar de me sentir assim? Para eu voltar a ter minha vida? Né? E não é só isso, a gente fica também meio. Mas, poxa, faz 3 meses que eu estou na terapia e eu não melhorei, eu não vejo melhora. Faz 2 semanas que eu estou tomando remédio, não estou melhor. Então, eu achei que a gente tinha que falar sobre ela, a nossa grande inimiga, tanto antes quanto depois do burnout, a pressa. Mas não interessa para a gente antes do burnout, porque nós já estamos aqui com o pé enfiado na lama. Por isso que o nome da aula é A Pressa é Inimiga da Recuperação. Porque essa pressa toda não é da gente, entendeu? Não é do burnout. Aí que tá. Essa pressa, porque a gente muitas vezes fala assim, poxa, mas os meus pensamentos estão acelerados e eu estou sempre muito, né, fazendo 500 coisas ao mesmo tempo e foi o burnout. Não é do burnout e não é seu. Essa pressa, ela é generalizada. Ela faz parte dessa cultura de maluco que a gente vive. Né? Essa pressa de querer sarar logo é a mesma pressa, e não só de sarar logo, né, de voltar logo para o trabalho, é a mesma pressa que fazia a gente ficar impaciente quando a gente estava num restaurante, por exemplo, e o garçom demorava mais de 2 minutos para trazer a conta. Eu lembro que uma vez eu estava almoçando com uma amiga e a gente pediu a conta e a gente ficou conversando enquanto esperava, e aí chegou ela e falou assim: meu Deus do céu! Gente, quanto tempo nós pedimos a conta? Desesperada. Eu olhei no relógio, fazia 2 minutos, menos de 3 minutos. Porque por coincidência, na hora que a gente estava pedindo a conta, eu vi que horas eram, que a gente ia voltar para o trabalho. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Mas é a pressa. Faz com que a gente, inclusive, mude a percepção de tempo, como nesse caso, né? É a mesma pressa que faz a gente ficar apertando o botão do elevador 500 vezes, como se isso fosse fazer ele vir mais rápido. É a mesma pressa que fazia a gente ficar ansioso quando a gente estava parado no trânsito, achando que estava perdendo a vida, perdendo tempo de tudo. Então, vamos entender como é que essa pressa aparece na gente. Quem tem mais idade, ou seja, os velhos, que nem eu, vai lembrar de uma campanha dos cigarros Vila Rica, que é uma propaganda que teve nos anos 70. Você já ouviu falar que brasileiro quer levar vantagem em tudo? Você já ouviu isso? Já ouviu falar na lei de Gerson em algum momento? Porque é famoso e citado até hoje e vem daí. Vila Rica era uma marca de cigarros que era fabricada nessa época e eles convidaram um jogador da seleção brasileira de futebol para estrelar a campanha deles. A seleção estava no auge depois da Copa de 70
E o Gerson era um dos jogadores mais conhecidos e mais badalados. Não sei, talvez ele fosse o capitão da seleção, não tenho certeza. Até aí, bacana, né? O cara tá em evidência, eu quero vender minha marca, vou juntar as duas coisas. Só que o ponto da campanha era falar para o consumidor que aquele cigarro não era tão caro quanto os que eram líderes de mercado, né? Perdão, os mais conhecidos. Mas que ele era tão bom quanto e você ainda tinha a vantagem de pagar um menor preço. E eles tiveram a infelicidade de filmar um comercial de TV em que o Gerson, segurando um macinho de cigarro, falava o seguinte: por que eu vou pagar mais por um cigarro se esse aqui me dá tudo o que eu quero por muito menos? Eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? E tinha uns cartazes assim, de ponto de venda que falava: leve vantagem você também. E a campanha caiu na boca do povo, o que num primeiro momento parece ser muito bacana, né? Você faz uma campanha, você quer que todo mundo comente sobre isso. O problema é que quando caiu na língua do povo, a expressão levar vantagem ganhou um sentido totalmente diferente do que a agência de propaganda e a marca pretendiam. Virou uma sabedoria popular de que o brasileiro é malandro. E isso é um conceito que vem se solidificando, se sedimentando desde então, ou seja, há 50 anos. Mas antes da gente se ofender como brasileiros, eu quero te contar a teoria do Pedro Cardoso. O Pedro Cardoso é aquele ator que fazia o Agostinho Carrara na série A Grande Família na Globo. Faz uns anos, ele se mudou com a família para Portugal. E aí, numa entrevista que ele deu, um tempinho depois que eles foram para lá, ele falou um negócio que eu guardei para a vida. Ele falou assim: nós aqui no Brasil vivemos em um país que o governo não nos dá nada. E eu não estou falando do governo atual, nem do passado, tá? Eu estou falando das últimas décadas, porque vem se repetindo. É cultural. O governo não apenas não nos dá nada, como o que ele puder, ele tira da gente. Não dá nada e, se puder, ainda tira. Então, desde pequenininho, qual é a consequência disso? A gente aprende desde cedo que é preciso sair na frente, passar por cima, tirar quem você precisar do seu caminho. Porque senão a gente fica sem nada. É cada um por si. E essa é a cultura. E isso também vem se solidificando há um tempo ainda maior do que esses 50 anos. E o Pedro Cardoso entendeu isso quando ele saiu do Brasil. Justamente porque no Brasil está normalizado esse se precisar passa por cima. A gente tem um carro, mas ele é tão mala que eu precisei interromper para reclamar, tirei isso de mim, ok, continuando. O Pedro Cardoso entendeu isso quando ele saiu do Brasil. Porque aqui está tão normalizado esse se precisar você passa por cima das pessoas, que quando ele chegou em Portugal e ele viu que as pessoas tinham um comportamento diferente quando estavam em grupo, foi que a ficha dele caiu. E eu não poderia concordar mais com ele. Porque, assim, não é à toa que um país com insegurança financeira, como é o nosso, os índices de ansiedade e de burnout são sempre maiores. Né? Outro dia, eu estava entrando com o carro numa vaga, em frente a uma loja, sabe? Aquela vaga que você passa pela calçada, né? E para ali. E um cara veio carregando, ele estava trabalhando, ele estava de uniforme, carregando umas caixas, e ele se jogou na frente do carro, gente. Ele se jogou na frente do carro. Só não deu uma merda federal porque eu estava atenta e eu estava devagar, porque era uma calçada muito movimentada e eu moro em São Paulo desde sempre, né? Enfim, ele não podia esperar 10 segundos para o carro passar. Ele precisava passar naquela hora e ele preferiu colocar a vida dele em perigo a ter que esperar 10 segundos, a se atrasar 10 segundos. Ele com certeza nem entendeu que ele estava pondo a vida dele em perigo, porque ele estava focado em passar na minha frente para não perder tempo. Porque a gente não pode esperar, a gente não pode dar licença. Vocês já viram a definição do PIB? Perfeito idiota brasileiro? É aquele cara que vai pelo acostamento tentando cortar o engarrafamento, sabe? O famoso babacão, aproveitador malandrão.
E por que a pessoa acha que ela precisa fazer uma coisa dessas? Um desrespeito desse, de passar na frente de todo mundo, sem nem ligar se aquilo está prejudicando alguém, se aquilo é injusto. Porque levar vantagem passou a ser a forma de não ser o bobão, o fracassado, de não ser passado para trás. Você entende? Isso vai formando a nossa cultura. E aí, nesse contexto, fica claro que quem não dá conta de ser o primeirão, quem não consegue correr na frente, quem não tem força para operar com força total, é um fraco, é fracassado, é molenga, perdedor. E quando você junta tudo isso ao fato de a gente hoje ter as coisas na distância de um clique, dá-se a pororoca. Por exemplo, os relacionamentos. As pessoas não têm mais paciência de conhecer alguém, de conversar. Você entra num Tinder e o cara te manda a foto do pinto dele em 5 minutos de conversa. Se der um match e o cara mandar uma mensagem e você não responder em 20 minutos, o cara te dá bloco, te xinga. Ele já esperou, ele já achou que você demorou demais, ele já se sentiu ofendido, ele já ficou com ódio, ele já te xingou e já te bloqueou em 20 minutos. As pessoas te mandam uma mensagem no WhatsApp e em 10 minutos elas já estão ofendidas porque você não respondeu. Aí manda outra, aí liga desesperada. Então a gente tem até aqui uma soma de não posso perder tempo para não puxarem meu tapete, para eu não ficar para trás, para eu não ser considerado idiota, somado, né, com eu não tenho paciência para não ter pressa. Me contem se isso está fazendo sentido até aqui. Boa noite, Alessandra. Seja bem-vinda. Tem sempre um delayzinho, né? Mas, enfim, espero que esteja fazendo sentido, gente. Vou continuar e vou com o olhinho puxando aqui. Enfim, eu não sei quem aqui conhece o psicólogo Eslen Delanogari. Ele está muito famoso, ele é muito bacana, aliás, uma ótima pessoa para se seguir. E ele cunhou um termo que é maravilhoso, que é mimado dopaminérgico. Letícia, chegou! Olá, olá, Letícia. O Wesley, ele inventou esse termo mimado dopaminérgico. A dopamina é aquilo que faz a gente adorar expectativa. Tem um ditado antigo, hoje eu tô com umas referências velhas, né? Mas é que eu sou velha, vou fazer o quê? Tem um ditado antigo que fala: o melhor da festa é esperar por ela, né? Quantas vezes a gente não vai, por exemplo, viajar, e aí os preparativos da viagem, a pesquisa de onde a gente vai, é tão ou mais legal do que a própria viagem em si. Boa noite, Mara. Adoro quando eu vejo as pessoas de novo nas aulas. Boa noite. E, enfim, tem muitas experiências que são feitas nos coitadinhos dos ratinhos que mostram que a gente tem um pico de dopamina na antecipação. Então, por exemplo, você está com fome, você pega o celular para pedir um iFood, já dá aquele... Aí toca o interfone, aí você vai lá, pega a comida, abre e come, e o seu corpo reagiu com mais prazer na espera do que comendo em si. E se a comida veio uma porcaria, ou se não é o que você esperava, a gente tem aquele balde de água fria conhecido como frustração. Ou seja, o que o Wesley quer dizer com mimado dopaminérgico? As pessoas que estão nesse ciclo infinito de recompensas imediatas, nesse ritmo de pressa, de ter que conseguir as coisas muito rápidas, imediatamente, eu não posso esperar, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não quero esperar, eu quero tudo agora, me dá agora. Ou seja, o cara que não consegue comer salada, porque ele quer a recompensa imediata da lasanha, o cara que tem dificuldade em fazer uma dieta porque ele não suporta não comer tudo o que ele quer por semanas a fio até que ele consiga ver algum resultado relevante, ele desmotiva.
O cara que não consegue mais ler um texto que tenha mais de 10 linhas. Preguiça de mudar de psicólogo, porque, porra, ele vai ter que contar tudo de novo. Que tem preguiça de sair com alguém para jantar, porque ele vai ficar conversando e tem que contar tudo de novo, até que ele chegue onde ele quer, que é o sexo. É o cara que se vicia em pornografia, que não consegue mais ficar sem o celular, em silêncio, que não suporta mais ficar em casa sozinho, lendo. Quantas pessoas não surtaram na pandemia por causa disso especificamente, e não só por conta da ansiedade e do risco, mas porque não suportam estar entediados, sozinhos com eles mesmos. É quem acelera áudio, quem acelera vídeo. E, meu Deus do céu, gente, por favor, vocês estão falando com uma pessoa que estudou roteiro. Pessoas que aceleram filme. Não! Gente, outro dia me mandaram um story com um pedaço da minha aula. E eu falo depressa, vamos combinar? E a menina acelerou, eu acho que no 1,5. Parecia que eu estava anunciando leilão de boi. Gente, vocês são malucos? Não dá nem para entender. Eu não estava entendendo o que eu estava falando. Você entende as palavras, mas não dá tempo do cérebro reter. Nosso cérebro não foi feito para essa velocidade, assim, 500 abas. E a gente vê o vídeo acelerado junto com outras 3 coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E aqui a gente entra numa coisa muito importante, que é a falácia do multitarefa. Quantas vezes você não escutou que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo? E a gente, as mulheres, nós sempre nos achamos muito superiores. Porque a gente bota a panela no fogo, vai lavar roupa, volta a ver a panela, ajuda o filho na lição, bota um vídeo no YouTube, mexe a panela, estende a roupa, atende o telefone, lembra de mandar um e-mail para o chefe. Enquanto os homens colocam a panela no fogo e ficam olhando. Se virar para o lado, queima. Só que isso é o que foi vendido para nós. Mas acontece que já está provado que ninguém consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, seja homem ou mulher. Ou melhor, ninguém consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo bem feitas. A gente está sempre sobrecarregado, acelerado, ansioso, porque a gente não pode esperar, porque a gente não consegue ficar sem fazer nada, porque a gente tem culpa se a gente tem que descansar, porque a gente aprende desde cedo que a pessoa que é ocupada é importante, tem valor. Resultado: a gente não tem mais a capacidade de estar presente no agora, no que está acontecendo na nossa vida. A gente cozinha pensando no que precisa escrever no relatório, escreve o relatório pensando que deveria estar brincando com o filho, brinca com o filho pensando que deveria estar descansando, e descansa pensando que você precisa fazer o almoço de amanhã. E quando a gente vê, a gente está falando por aí que eu precisava que o dia tivesse 30 horas, se entupindo de café, achando tudo muito engraçado. Preciso de Rivotril, musiquinha do Rivotril, em forma de meme. Ai, que engraçado. Estou falando da nossa saúde, da nossa vida. Não é engraçado. Não é engraçado. Gente, tudo que sobrecarrega, tudo que estimula, tudo o que acelera é nosso inimigo. Imagina agora. Imagina agora com o nosso corpo colapsado, burnoutado, acelerado e superestimulado. Tanto que a gente não consegue parar de pensar, tá sempre com pressa. Mesmo quando a gente não tem que chegar logo em lugar nenhum. O nosso cérebro, quem estava nas aulas anteriores, viu eu falando isso. É o mesmo cérebro que tinha na cabeça do nosso tataravô das cavernas. O mesmo cérebro que foi feito para andar pela mata procurando comida. Agora tá com 48 abas abertas no Chrome, rolando o feed do Instagram no celular, o WhatsApp apitando, a TV ligada, uma pessoa falando, você prestando atenção na panela, comendo açúcar, bebendo café para dar conta. Sem conseguir dormir, porque a cabeça não para. E 3 da manhã, você não consegue parar de pensar no trabalho. Aí você começa a pensar, eu preciso parar de pensar no trabalho, eu vou dormir. Será que formiga solta pum?
vou pesquisar. E pesquisa com o celular na cara na hora de dormir, porque você não consegue mais não pensar em tudo ao mesmo tempo, e você não consegue, ao pensar em alguma coisa, controlar o impulso de catar o celular para já pesquisar e saber a resposta. Gente, eu virei mestra em... Tô assistindo um filme, eu preciso saber a idade e a altura dos atores. Cara, pelo amor de Deus, eu vou lá pesquisar. Quantos anos tem esse cara? Qual que é a altura dele? Porque essa menina parece mais baixinha. Eu saí do filme, aí eu lembro de tudo. Eu lembro dessa aula, que ela já existia na minha cabeça. Ai, desculpa, cérebro. E põe o celular de lado. É muito normal, é muito natural para a gente fazer isso, né? E aí a gente senta para meditar 2 minutos, o que acontece? Você surta. Você surta. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat antes de continuar. Estou animada hoje, estou animada. Gente, eu estava atendendo hoje e no meio eu falava, ai, eu estou muito animada, porque eu tive um insight muito, muito legal. Não estou batendo bem hoje. David, espero passar, mas estou sempre disposto. Sair de cabeça erguida, eu não faço mais planos e não planejo nada. Eu não sei se esse é o melhor caminho. Eu acho que a gente precisa aprender um meio do caminho entre não ter flexibilidade para aceitar que os nossos planos podem não se concretizar da forma como a gente gostaria, tá? E não planejar nada. Eu acho que a gente tem que planejar, tem que ter objetivos, tem que ter sonhos a realizar, mas tendo flexibilidade em aceitar que, em muitos momentos, o que vai acontecer não é o que a gente gostaria. Isso é a maturidade que a gente vai ganhando nesse processo de recuperação do burnout, tá? Estou me obrigando a fazer uma coisa por vez. Ana Carolina, a sábia. E mais, terminar. Boa. Além de começar, terminar. Largava muita coisa pela metade para começar outra coisa. Muito bem, foco. Aí o David, eu também. E a Letícia achou aqui uma amiguinha. Ai, meu Deus, pulou. Aqui. O Wesley é bom demais. Muito bem. E balãozinho. Se você perceber, tem um balãozinho na minha bio também. Na minha bio também. Realmente é necessário desacelerar e prestar atenção no que fazemos, incluindo a atenção plena. Tem uma gangue reunida aqui, gente. Pessoas se encontrando na aula. Muito bem, muito bem. Gosto disso. Então vamos continuar. Deixa eu achar onde eu estava. Achei. Gente, o resultado de tudo isso, dessa sobrecarga, dessa ansiedade, dessa aceleração toda, qual é? É o burnout. Só que a gente chega num burnout e aí a gente continua fazendo tudo igual, ansioso para saber quando vai sarar. Gente, eu vou ser dura aqui, que vocês já sabem que se não for para dar tapa, eu nem ligo a internet, né? Vou ser dura e putamente sincera. Assim, fazendo tudo igual ao que você sempre fez, você não vai sarar nunca. Pronto, falei. Você segue repetindo os mesmos padrões que te adoeceram. Tudo bem, você está repetindo porque isso está normalizado, porque todo mundo faz, porque nós aprendemos assim desde sempre e a gente faz sem perceber. Não é nossa culpa. E porque quando a gente desacelera, vem o pessoal falar que a gente está de moleza. Afinal, todos nós aprendemos com o Gerson que nós temos que levar vantagem em tudo, chegar primeiro, chegar na pressa, tá sempre correndo e acelerado. Me contem aqui quem nunca teve o seguinte diálogo. E aí, fulano, tudo bem? Tô na correria. É normal, é meio que uma comprovação de que você é normal. Estar na correria, estressado, sofrendo, todo cagado, é meio que um atestado de que você é normal, de que você é importante, de que você está dentro do que se espera das pessoas. O normal é ser doente, gente. E é isso que a gente precisa entender com muita clareza. E se a gente ficar repetindo o que as pessoas doentes fazem, nós vamos continuar doentes. Eu vou repetir porque isso é muito importante.
Hoje, o normal é as pessoas serem doentes. E se a gente que sempre fez o mesmo que elas, e por isso adoecemos, ficarmos repetindo o mesmo padrão, nós vamos continuar doentes. A Sônia Hirst, não sei quem conhece aqui, é uma jornalista que, depois de ter vários problemas de saúde, ela foi estudar a medicina chinesa. Numa época que quase ninguém falava sobre isso, pelo menos no Ocidente. E foi estudar alimentos. O trabalho dela é maravilhoso, gente. Foi o primeiro, o livro dela, Deixa Sair, foi o primeiro livro que eu li depois do treco, que me falava para aprender a respirar, a contemplar, a desacelerar. E, logicamente, eu achei que ela tinha comido um unicórnio, né? Fumado uma banana. Mas anos depois, já com o diagnóstico, já mais consciente do que tinha acontecido, eu voltei lá no livro e falei: a danada da mulher é o quê? Uma gênia. E ela, ó, tô com o livro dela aqui, que ela recém lançou esse livro aqui, que é um livro para quem tem mais de 60 anos. E eu já comprei para me preparar, porque eu quero ser uma velhinha muito saudável. Afinal de contas, eu passei minha juventude doente, ansiosa e trabalhando 20 horas por dia, né? Tenho que compensar. E nesse livro, ela fala um negócio que eu anotei aqui, ó. A pressa é a irmã da ansiedade e do sobressalto, mãe da pressão, inimiga do sossego, madrinha do equívoco. Caminhar sem pressa, fazer movimentos pausados e manter a respiração regular, especialmente nas atividades comuns do dia a dia, são práticas que conservam o espírito sereno e economizam energia. No início, pode ser mais difícil, depois vai se tornando um estilo. E uma das formas de se estabacar no chão é andar apressadamente, pensando em outra coisa. Hirst, Sônia. E como a gente faz para conter essa pressa? Para sair desse ciclo? Em primeiro lugar, tomar consciência disso tudo que eu falei. Processa esse monte de informação. Aceita que você faz parte dessa cultura, que isso te faz mal e que você vai precisar mudar. Caramba, tá um maior toró aqui. E aí você vai começar a entender os benefícios a médio e a longo prazo. Exemplo, a meditação ajuda a desacelerar os pensamentos, ajuda você a se reconectar com você mesmo, ajuda a baixar a bola da ansiedade, a dormir melhor. Mas não é um milagre. Você precisa praticar algumas semanas até você ver alguma melhora, até você perceber algum resultado, até você entender que houve uma recompensa para todo o seu esforço e disciplina. Então, quando você sentar e começar a lembrar de tudo que você tem que fazer, e começar a fazer fanfic, e a ter coceira, e a querer olhar quanto tempo já foi, e ficar pensando, isso aqui não serve para nada, que saco. Fica. Não levanta. Não se entrega aos pensamentos. Não desiste. Fica. Na hora de comer, você pensa assim, o nome da autora é Sônia Hirst. Nossa, gente, o sinal aqui de internet está perigosamente baixo. Eu espero que esteja tudo bem na transmissão. Vamos lá. Quando você for comer, você pensa assim: esse bolo cheio de leite e de açúcar vai fazer bem para o intestino que está em desbiose? Mas você vai abrir mão de comer o bolo e pegar, sei lá, uma maçã, e você não vai ver melhora no seu intestino amanhã. Nem na semana que vem. Vai ser lá na frente. Eu demorei quase um ano para começar a ver melhor. Mesma coisa com exercício, mesma coisa com a terapia, mesma coisa com o tratamento médico. A gente precisa entender o benefício e ter paciência e reeducar o nosso cérebro. Para ter paciência e perder a pressa,
para que a gente tenha esse tempo de dedicação a esse novo comportamento para poder obter algum resultado lá na frente. Quando eu falo que o processo de recuperação de um burnout nada mais é do que um grande processo de amadurecimento, é isso. Uma criança sempre vai querer uma recompensa imediata e ela não vai pensar nas consequências. Outro dia, dei um exemplo aqui, outro dia eu vi uma menina que filmaram chorando aos prantos, irritadíssima e ofendida, tinha uns 2 anos, porque a mãe não deixou ela passar uma banana descascada nos móveis da casa. A criança quer o que ela quer naquela hora, sem tentar entender se aquilo vai ter uma consequência ruim para ela ou para outra pessoa. E a gente age como criança quando a gente só pensa na recompensa imediata. O adulto entende o benefício. Por isso que, se deixar, a criança só come chocolate. E a mãe, que é adulta, fala, tudo bem, come um chocolate, então, na semana, mas o resto vai comer arroz, feijão, verdura, todas as coisas que a criança, se pudesse, não escolheria. Isso é um amadurecimento. E entender que a recompensa imediata é uma coisa que está adoecendo você, é a primeira coisa que precisa acontecer aqui nesse processo, para que a gente consiga ir andando em direção a esse amadurecimento, entende? Deixa eu falar uma coisa aqui para encerrar. Essa pressa que você tem de voltar a trabalhar, não é só tudo isso que a gente falou aqui hoje. É também uma necessidade que a gente tem de provar para os outros que a gente não é nada disso que eles estão achando que a gente é. Porque no burnout a gente ouve que é mole, que é preguiçoso, que é fresco, que é mimizento. E a gente quer desesperadamente mostrar que não, a gente não é isso. A gente quer que reconheçam todo o esforço, comprometimento e sacrifício que nós fizemos durante tanto tempo. Isso é assunto para outra aula, mas no que se refere a ter pressa, me ouve. Ouve a tia Rob. Não adianta ter pressa. Para sair de um burnout, a gente precisa fazer mudanças muito profundas no nosso estilo de vida, na nossa forma de lidar com as coisas. É preciso reequilibrar um sistema que veio sendo sobrecarregado desde sempre, por conta de tudo isso que eu falei aqui hoje. Anos e anos e anos e anos e anos. Então, você tem que fazer uma escolha agora. E você pode seguir no mesmo ritmo, acelerando o vídeo, fazendo 4.000 coisas ao mesmo tempo, sem paciência para meditar, me perguntando quanto tempo falta para você sarar e continuar doente. Ou você pode escutar o que o seu corpo está pedindo. Você pode entender que não deu certo se impor um ritmo doentio, desacelerar, aprender a exercer presença, a meditar, a descansar, a respirar, a dormir, a cuidar do seu corpo e da sua mente e se curar. Continuar fazendo tudo igual e continuar doente, porque se você não muda, nada muda. Ou fazer o que a gente precisa fazer e dar tempo ao tempo e encarar as coisas como um adulto e se curar. Não existe terceira opção. E me veio aqui, enquanto eu falava isso, sabe quando a gente está vendo dentro de um carro, numa viagem, tem uma família, por exemplo, o pai, a mãe e o filhinho, criancinha, no banco de trás. O que a criança faz metade do caminho? Mãe, vai demorar muito? Mãe, já tá chegando? Pai, já tá chegando? Pai, vai demorar muito? Pai, já tá chegando? Até que chega uma hora que eles têm vontadinha de jogar a criança pela janela. Por quê? Porque ele quer a recompensa imediata e ele não consegue compreender que existe um caminho que precisa ser percorrido e que isso leva tempo até que possa se chegar ao destino. Entendeu? Recompensa imediata. O adulto, por mais que esteja achando um saco a viagem de carro, entende que não é possível chegar imediatamente. Existe um caminho a ser percorrido e é isso que a gente precisa fazer. Todas as vezes que a gente se flagrar acelerado, superestimulado, acelerando as coisas e fazer, ai meu Deus, peraí, fazendo 500 coisas, gente, peraí,
como nós fizemos sempre. Nós já sabemos onde isso vai parar. A gente já aprendeu. E é por isso que o tema da aula de hoje é: a pressa é inimiga da recuperação. Deixa eu ver como é que chama? O chat. Vamos ver aqui. David. Tinha vezes que eu entrava com às 16 horas e saía às 6 da manhã. E no mesmo dia, 4 da tarde, eu tinha que estar no serviço de novo. David, tamo junto. Eu trabalhava de 18 a 20 horas por dia. E toda vez que eu falo isso, muitas pessoas acham que é uma generalização, tipo assim, que nem quando a gente fala, eu trabalhava 30 horas por dia, mas era mesmo, de 18 a 20 horas por dia. Eu nunca tive feriado e fim de semana. Quer dizer, no começo da carreira eu tinha fim de semana, mas. E às vezes tinha feriado, não tinha, a gente não emendava, né? E aí tudo bem. A partir da metade da minha carreira para frente, eu não sei mais o que é feriado, o que é fim de semana. Tanto que eu listei os meus valores inegociáveis. Eu sempre falo para meus clientes fazerem isso. Lista seus valores inegociáveis. E um dos meus valores inegociáveis é trabalhar fim de semana e feriado. Me dá nhaca. Eu virava 3 noites seguidas, gente. Eu chegava na agência segunda, voltava para casa quarta. E eu achava normal. Mais algum bancário aqui? Gente, se tiver, se identifiquem. Burnout igual, quem não tiver tá errado. Então, tem aquela frase famosa, né? Não é normal você... Não é adequado, eu acho, você ser normal numa sociedade doente. Porque, assim, hoje, gente, a gente vê... Você abre o Instagram, 3 minutos de Instagram, você já viu 58 memes de café, a pessoa tomando café com uma xícara desse tamanho, a pessoa fazendo a dancinha do café, a dancinha do Rivotril, a dancinha do frontal, e todo mundo fazendo palhaçada com a ansiedade, que é minha... Tudo é muito engraçado. O consumo de Rivotril crescendo, assim, tipo, 500% de um ano para o outro. Todo mundo, que engraçado. E aí a gente começa, às vezes, a achar que é normal. Ué, se todo mundo está assim, tudo bem, então eu estar assim. E a gente não olha para isso. E aí, quando a gente tem um burnout, a gente fica assim, sem saber o que fazer. Mas, meu Deus, como assim? Não pode? Mas como é que eu vou fazer? Não tem nem referência de como mudar. E por isso que demora para a gente aceitar. Porque em algum lugar da gente, nós também achamos que porque nós burnoutamos, nós não demos conta. Nós fomos criados assim. Muito provavelmente, com certezamente, anos atrás, se eu entender, porque eu nunca tinha ouvido falar em burnout até 3 anos depois do meu treco, mas suponhando que eu tivesse tido contato com alguém que burnoutou quando eu ainda não sabia que isso existia. O que vocês acham que eu ia pensar? Eu ia pensar, ai, que moleza. Ai, não deu conta. Ou, pior, eu ficaria com inveja. Porque talvez a pessoa ter um burnout seja uma constatação de que ela se dedica tanto que é um motivo de orgulho. Nós estamos todos doentes. E o burnout vem na nossa vida para que a gente entenda que não podemos repetir o que sempre fizemos, porque nós já sabemos o resultado. Aqui, Lele. Esses dias eu encontrei uma conhecida em uma fila, aquele papo inicial. E aí, Letícia, muitos projetos, trabalhando muito? Minha resposta, não. Ai, Deus, eu te amo. Minha resposta, não. Estou em outro momento da vida. Silêncio mortal. É isso. É aquele negócio, gente, que eu falo desde que eu escrevi o livro. A gente, quando se apresenta para as pessoas, como é? Muito prazer, Roberta, eu sou publicitária, por exemplo. Ou, oi, tudo bem, Letícia? O que você faz? É sempre a primeira pergunta. O que você pergunta para uma criancinha? Oi, fulaninho, o que você vai ser quando crescer? Me perguntava um pouco, porque eu respondia que eu ia ser chacrete. Mas não de sacanagem, porque eu realmente queria ser chacrete. Aí, Felipe, a Kátia é da auditoria. Isso, o David levanta um ponto aqui também, que as pessoas
não veem consequências da responsabilidade, que eles descontam sempre nas outras e vem sempre com aquela frase, eu fui tratado assim e blá, blá, blá. Exatamente. Tem um discurso muito errado das pessoas falarem, por exemplo, eu sempre apanhei e nunca aconteceu nada, eu tô super bem. Não tá bem. Se a gente parar para pensar, a pessoa não está bem, mas ela não enxerga isso. Porque ela olha para o lado e tá todo mundo como ela, fazendo a musiquinha do Rivotril. Como é que ela vai entender que ela não tá bem? A gente só entende que não tá bem na hora que a gente toma uma pancada, um safanão da vida do tamanho de um burnout. Por isso que eu falo que é oportunidade, apesar de num primeiro momento parecer um castigo. Aqui já está rolando. Gente, hoje está muito integrada esse pessoal dessa aula. Olha só, o Felipe já está conversando com a Kátia, já tem a gangue da Letícia ali. Eu estou adorando. Minha gente, dúvidas, comentários? Temos? Ou encerraremos cedo hoje? E todo mundo vai poder sair da aula para curtir a chuva? Eu não sei onde vocês estão, mas em São Paulo tá um toró que não tá legal. Aqui, o Felipe, aqui. Peraí, primeiro a Kátia. Isso aí. É o que a Roberta fala. Burnout não é castigo, e sim oportunidade. Exatamente. Eu tenho uma convicção, eu posso prometer para vocês, se vocês fizerem a sua parte, o tratamento direitinho, tudo que a gente precisa fazer num burnout, vai chegar um momento em que vocês vão olhar para trás e vão falar: foi uma boa coisa. Pode não ter sido no momento adequado, pode não ter sido fácil durante muito tempo, mas no final do processo, você olha para trás e você agradece. Sem brincadeira, gente. E se alguém me falasse isso 3 anos atrás, acho que eu dava na cara, mas é verdade. Felipe, já aceitei o diagnóstico, mas ainda não me afastei. Estou criando coragem. É ou foi difícil para vocês também desapegar? Então, Felipe, será que você aceitou o diagnóstico mesmo completamente? Será que você entendeu exatamente o que significa ter chegado a um nível de burnout? Porque esse apego, na verdade, não é só ao trabalho, né? É também é uma tentativa de não ser julgado pelas pessoas. E isso é uma manobra que causa muito mais estresse do que se você simplesmente só continuar trabalhando. Então, até onde é uma aceitação quando ainda você não consegue diminuir o ritmo, se afastar e desacelerar? Talvez você tenha entendido o que é chegar num burnout, mas ainda tem medo de aceitar, porque aceitar significa sempre você se colocar disponível para o tratamento. Você entendeu a diferença? Eu sou indígena, professora. Eu não sei o que a gente estava falando para. Não entendi. Quando vim para São Paulo, percebi que a vida das pessoas se baseia em cédulas. Sim, a gente aprende desde cedo que o nosso valor é medido pelo que a gente produz. Por isso que as pessoas ostentam. E por isso que muitas vezes as pessoas ostentam, mesmo estando muito infelizes. Às vezes a pessoa prefere seguir num trabalho onde ela está muito infeliz, onde ela não convive com a família, onde ela não se sente bem, onde ela chora até dormir, mas porque ela pode, no Instagram, tirar foto da piscina na churrasqueira gourmet. Isso é mais importante. Isso tem a ver com o que eu falei sobre aceitar. Gratidão, diz o Felipe. De nadão. Ana Carolina, gratidão. Gente, de nada. Eu que agradeço a presença aqui. A aula fica 24 horas no ar, o que faz com que menos gente entre ao vivo. E eu fico muito agradecida sempre a todo mundo que está aqui comigo, participando, fazendo comentário, fazendo pergunta, não me deixando sozinha, não me deixando com aquela síndrome da festa de aniversário que a gente faz e fica com medo de ninguém vir. Aqui, olha a Kátia fazendo um jabá para mim. Felipe, se tiver oportunidade, leia o livro da Roberta, me ajudou muito. Leia, Felipe. Tá no descritivo de todos os vídeos aqui no YouTube, nos destaques e na bio lá no Instagram. Mudar a rota exige coragem, gratidão. Exige coragem, mas se você pensar bem, Mara, também exige coragem a gente decidir fazer tudo igual.
Porque se tá ruim, a gente estaria optando em sofrer. E isso também demanda coragem. Amei o clubismo de hoje. Eu amo tu, mulher, diz a Letícia. Você faz diferença nas nossas vidas. Ai, que bom. Sabe que elogio da Letícia, a gente vale por 2, né? Minha cliente linda, maravilhosa. Olha lá, façam terapia com ela. Façam terapia comigo. Façam terapia com a Roberta. Eu sou super legal. Livro bom mesmo. Ai, gente, eu paguei a plateia hoje para falar bem de mim. Bom, gente, obrigada por estarem aqui. Encontro vocês na semana que vem, na próxima quinta-feira, 8 horas. Teremos um novo tema. Qual será o tema? Não sei, porque não pensei ainda. E espero que sem chuva e sem frio. Boa semana para vocês. Gente, o David veio da Amazônia. Quando eu fui para São Paulo, me senti em um hospício aí. Eu imagino. Eu não consigo. Na verdade, eu não consigo imaginar o que é sair da Amazônia e cair no meio de São Paulo. Meu Deus, David. Imagina o choque. Boa noite, Kátia. Boa noite, pessoal, diz a Kátia, e eu assino embaixo. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Boa semana. Obrigada por estarem aqui. Um beijo.